Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Nos últimos 4 anos, tivemos de responder a uma situação de emergência. A um programa de emergência financeira, soubemos responder com a criação de um sólido programa de emergência social. O programa de assistência financeira foi uma imposição pedida e negociada por um governo do Partido Socialista. A opção por um programa de emergência social, esse sim foi uma escolha nossa. Se há matéria onde escolhemos ir para além da Troika, foi na resposta à emergência social, libertando meios financeiros para aumentar pensões mínimas que antes estavam congeladas, libertando meios financeiros para criar medidas ativas de emprego e mais oportunidades no mercado de trabalho e também libertando recursos financeiros para fortalecer as instituições sociais, as misericórdias e as IPSS do nosso país que ajudaram a ajudar quem mais precisava. No programa de emergência social investimos cerca de 1.000 milhões de euros e foi através dele que pudemos aumentar as pensões mínimas sociais e rurais para mais de 1 milhão de portugueses, sempre acima dos valores da inflação. De 2011 até hoje, o aumento foi de 6,2% e a inflação de 3,1%, permitindo assim um real aumento do poder de compra para estes pensionistas, mais de 220 euros por ano do que em 2011. Mas também, no programa de emergência social, ficou expresso o aumento da contratualização com as instituições sociais para a comparticipação das vagas de lares, creches, estruturas de apoio a pessoas com deficiência, serviços de apoio domiciliário e outras respostas que constituem a rede de apoio às famílias portuguesas. Passados estes 4 anos, chegámos aos 14 mil acordos de cooperação celebrados, o que se traduz na comparticipação de vagas a 500 mil de portugueses e um investimento de cerca de 1.300 milhões de euros. Uma rede de apoio às famílias que cresceu notoriamente nestes 4 anos. Mais 17 mil novas vagas em creches e mais 13 mil novas vagas em lares. Este foi um franco investimento que fizemos para protegermos de impacto aqueles que estavam mais expostos à crise e ao ajustamento que tínhamos herdado. Fizemos-lo precisamente para não vermos agravada uma realidade que se mostrou enraizada nas últimas décadas. Portugal tem níveis de desigualdades sociais inaceitáveis. Níveis que conseguimos estancar em valores de 2011, mesmo com a enorme pressão para que aumentassem, mesmo quando todos os outros países sob ajustamento viram essas desigualdades crescer, mesmo com o desemprego que chegámos a registrar. Se as desigualdades sociais não se agravaram, como nos afiança o último registro do coeficiente de Gini estimado pelo Instituto Nacional de Estatística, isso deve-se a opções políticas claras de pedirmos o esforço adicional de quem mais dispunha para protegermos quem mais precisava. Mas Portugal tem também, há muitas décadas, há muitos governos e apesar do extraordinário progresso registado com a liberdade e com a Europa, níveis de pobreza inaceitáveis, grupos mais vulneráveis a quem temos de saber continuar a proteger. Não é um problema só de hoje, ou um problema dos últimos 4 anos, ou um problema da última década. Apesar do investimento muito significativo e de forma continuada na segurança social, nomeadamente nas últimas décadas ter passado de 9,1% para cerca de 27% do nosso PIB, nem sempre esse importante investimento teve uma correspondência direta na mobilidade social das famílias, sobretudo daquelas que estavam na exclusão. Nem sempre o Estado se mostrou capaz de romper com o ciclo de pobreza. Nem sempre também investimento e esforço serviu o seu propósito. E posto isto, sabendo o momento que passamos e por onde queremos continuar a seguir, é tempo de darmos outro efeito adicional ao investimento social feito. Senhoras e senhores deputados, Agostina Bessa Luís dizia, cito, o país não precisa tanto de quem diga o que está errado, precisa mais de quem saiba o que está certo. O que o país precisa, e este Governo sabe-o bem, é de continuar a construir a recuperação e a retoma económica sem ferir a sua sustentabilidade. Precisa de continuar a gerar confiança para atrair investimento. Precisa de estabilidade para garantir a retoma e precisa de certeza para poder continuar a criar emprego. E agora, já livres de troika e de outros constrangimentos, depois da emergência social,
é tempo agora de ativar o Programa de Desenvolvimento Social. O seu principal objetivo é o progresso da mobilidade social, reconhecendo que o período de ajustamento foi particularmente difícil para determinados setores da sociedade portuguesa. Temos de continuar a apostar na valorização das pessoas, na restituição dos rendimentos, no aumento das oportunidades de emprego, no reforço da proteção aos que são mais desfavorecidos. Uma intervenção que deverá ser feita de forma transversal, com a administração pública, com as autarquias locais, mas também com o envolvimento ativo da rede social e da rede solidária. É por isso que um dos pilares mais importantes do programa de governo que hoje estamos a discutir dá pelo nome de Programa de Desenvolvimento Social. Senhoras e senhores deputados, queremos continuar a aumentar as pensões para 1 milhão de portugueses abrangidos pelas pensões mínimas sociais e rurais, um reforço que vai ser, pelo 5º ano consecutivo, muito importante. Segundo, queremos repor o 4º e o 5º escalão do abono de família, que em 2010 foram retirados pelo Partido Socialista e que deixaram mais de 500 mil crianças sem apoio. Terceiro, queremos lançar um Plano Nacional de Combate ao Insucesso e ao Abandono Escolar, reforçando a autonomia das escolas, porque sabemos da importância da educação na quebra dos ciclos longos de pobreza. Quarto, temos de continuar a avançar com a Rede Local de Intervenção Social, enquanto um instrumento que o Estado coloca à disposição dos cidadãos, muito especialmente dos mais fracos, por via das instituições do setor solidário, para agilizar, facilitar e resolver o acesso e o acompanhamento aos seus direitos, muito especialmente das prestações sociais, e fazê-lo junto com um novo modelo de contratos locais de desenvolvimento social, que terão um enfoque particular no combate às desigualdades e ao combate à pobreza e à promoção da coesão. Quinto, iremos ainda, em conjunto com as instituições sociais, celebrar a contratualização a níveis nunca registados para uma melhor resposta que inclua as áreas da educação, da saúde, além da segurança social. Sexto, queremos continuar uma política de devolução dos hospitais às misericórdias, garantindo um serviço de proximidade e de qualidade às populações. Sétimo, e como não poderia deixar de ser, queremos continuar aquela que foi a nossa prioridade, o combate ao desemprego. Se hoje o desemprego está nos 11,9%, depois de ter estado próximo dos 18%, isso deve-se fundamentalmente às empresas e aos trabalhadores que fizeram do seu esforço o sucesso da recuperação. Mas também a recuperação também resultou das profundas reformas laborais que fizemos, cumprindo um acordo de concertação social histórico firmado com os parceiros sociais que têm capacidade de compromisso. Face ao primeiro trimestre de 2013, o pico da crise, temos hoje mais de 221 mil empregos, a grande maioria deles a tempo completo e sem termo, dando sinal de uma criação sustentada e não precária de emprego. E face a 2013, por via dessas reformas e programas como Vida Ativa ou Reativar, que foram criados por este Governo, há hoje menos de 160 mil portugueses no desemprego de longa duração. E, na dimensão do emprego jovem, ainda a Europa não tinha desenvolvido a garantia jovem e já Portugal, com o Impulso Jovem, concedia a prioridade ao combate ao desemprego e à promoção do emprego jovem. Em 2014 e 2015, foi possível abranger em medidas de emprego e de formação profissional cerca de 413 mil jovens, num investimento de mais de 730 milhões de euros. E isso resultou da confiança que aumentou o investimento, do investimento que aumentou a criação de postos de trabalho. Justamente a confiança, a estabilidade e o investimento que alguns hoje querem pôr em causa, perigando toda esta recuperação. Mas, senhoras e senhores deputados, chegando a este momento do debate, hoje devemos fazer aqui uma pergunta legítima. Aqueles que põem em causa esta recuperação, o que é que têm como alternativa a oferecer aos portugueses? Como contrasta a sua política social face ao que aqui está em discussão? Primeiro, enquanto este Governo sempre aumentou e continuará a aumentar as pensões mínimas sociais e rurais acima dos valores da inflação, garantindo a recuperação do poder de compra a mais de 1 milhão de portugueses que são muito idosos e muito dependentes, com a tal troika de esquerda, tanto quanto sabemos, poderá assistir-se a uma reposição da lei do IAS, o que dá um aumento das pensões ao valor anual de inflação registada este ano, que é de 0,3%. A diferença é que nós
propomos um aumento de 1% para 2016, enquanto que a referida troika de esquerda pretenderia aumentar as pensões só em 0,3%, abaixo, aliás, do valor esperado da inflação para 2016. Ou seja, enquanto nós propomos um aumento de 1% nas pensões mínimas, 37 euros por ano por pensionista, a tal troika de esquerda, nesse cenário, proporia apenas um aumento de 10% por ano, fazendo com que mais de 1 milhão de portugueses percam poder de compra. Segundo, este Governo quer recuperar o 4º e o 5º escalão de abono de família que, em 2010, foram retirados por um Governo do Partido Socialista e que deixaram mais de 500 mil crianças sem este apoio. Tanto quanto sabemos, o frentismo de esquerda propõe-se a repô-los aos níveis de 2011. Curiosamente, esta é uma prestação que não sofreu qualquer alteração desde 2011 e, dessa forma, o tal frentismo de esquerda esquece ou finge não saber que a extinção do 4º e do 5º escalão do abono de família foi feita por um Governo do Partido Socialista logo em 2010. Repor ao nível de 2011 é deixar tudo como está. Será gafe ou então estão-nos a vender gato por lebre? Na nossa opção é muito claro, nós queremos repor o 4º e o 5º escalão. Terceiro, também percebemos que, contrariamente a este Governo, a dita troika de esquerda supostamente quer extinguir as políticas ativas de emprego e os apoios à contratação. Apoios esses que foram negociados e criados com os parceiros sociais que, por exemplo, no caso dos estágios para mais jovens, colocaram cerca de 70% dos seus beneficiários no mercado de trabalho. Pela nossa parte, queremos continuar estes apoios, mas a suposta troika de esquerda parece querer acabar com o diálogo social e as políticas de emprego que ajudam a dar uma oportunidade a quem quer regressar ao mercado de trabalho e que são, aliás, exigidas justamente pelos parceiros sociais. Quarto, este Governo manterá uma política de reforço das competências e da contratualização com as instituições sociais, para aumentar a proteção social das famílias portuguesas. Hoje, neste debate, percebemos que 2/3 dos membros desta suposta troika de esquerda é contra este princípio de subsidiariedade, pondo em causa o trabalho de IPSS, o trabalho de misericórdias, o trabalho de mutualidades, em que o serviço social é, acima de tudo, virado para aqueles que são mais fracos, mais pobres ou mais excluídos. Quinto, este Governo assume claramente o compromisso de garantir que cada português tem um médico de família até ao final de 2017, ou seja, médico de família para mais 1 milhão de portugueses nos próximos 2 anos. A alegada troika de esquerda apenas se limita, segundo sabemos, a assegurar médico de família para mais 500 mil habitantes em 4 anos. Senhoras e senhores deputados, hoje todos os portugueses sabem, já aqui foi dito, que o pior inimigo do Estado Social é mesmo o Estado em bancarrota. A nossa primeira preocupação foi defender Portugal da falência. Resgatado financeiramente o país, é tempo de continuar a desenvolver as funções sociais do Estado, chegando a mais portugueses de mais e de novas formas. É por isso que não propomos o que é utópico ou insustentável. Propomos o que é viável e realizável. Disse. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 8 pedidos de esclarecimento. Pergunto-lhe como é que quer responder. O Sr. Ministro tem 8 pedidos de esclarecimento. Pergunto-lhe como é que quer responder. Bom, 8 pedidos de esclarecimento respondidos em conjunto é uma premiere. Deputada Helena Roseta, do PS, para um pedido de esclarecimento. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro Mota Soares, eu estive aqui a ouvi-lo com muita atenção. Verifiquei que o Sr. Ministro parece não se ter apercebido que tivemos uma grave crise económica e social nos últimos anos, porque está sempre a falar das desigualdades das últimas décadas e não se apercebeu, naturalmente, que algumas das desigualdades que temos hoje foram criadas, provocadas e aumentadas no decurso dos últimos anos em que os senhores estiveram no Governo. Ora, muito bem, diz o Sr. Ministro que agora, passada a fase de emergência, temos um programa de desenvolvimento social
e diz o vosso programa que ele assenta num novo paradigma para aprofundar o Estado Social. E que esse novo paradigma, estas palavras fazem sempre muito efeito, é baseado numa relação, e agora sim vem a novidade, de parceria público-social, numa PPS. Eu gostava de perceber exatamente o que é esta PPS, fui tentar decifrar no vosso texto o que é que pretendem e confirmei, até porque eu estive aqui a ouvir, que aquilo que os senhores pretendem não é mais do que promover transferências nunca antes registadas do Estado para instituições privadas, na saúde, na educação, através de acordos de cooperação, e isto, Sr. Ministro, é a antecâmara da privatização da Segurança Social. É o primeiro passo. Os senhores não têm a coragem de assumir que a querem privatizar, mas vão fazer transferências nunca antes registadas. Ora, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe queria perguntar era o seguinte: tem o Sr. Ministro consciência que o principal motor da mobilidade social não são os mecanismos de proteção na pobreza, é sim a educação, a educação, a educação? Tem o Sr. Ministro consciência de que não é possível defender e revigorar o Estado Social com um programa como o que o Sr. Ministro apresenta, em que nem uma única vez, mas é que nem uma única vez, se refere aos direitos sociais? Como é que o Sr. Ministro quer revigorar o Estado Social sem falar em direitos sociais? O Sr. Ministro provavelmente não acredita em direitos sociais, acredita na necessidade assistencialista. Eu estou muito à vontade para falar disto, porque durante 3 anos estive à frente da Rede Social de Lisboa a trabalhar com 400 organizações de solidariedade social e sei muito bem o que isso é. Mas isso é um papel complementar da função do Estado, e aquilo que eu questiono é esta transferência crescente do papel do Estado para instituições privadas, esvaziando a segurança social pública, a quem o Sr. Ministro cortou recursos, a quem o Sr. Ministro cortou funcionários, deixando o próprio sistema da segurança social pública debilitado, para depois transferir para privados que não têm o mesmo escrutínio que têm as verbas públicas. Era esta a questão que eu queria colocar: como é que reforma o Estado Social sem falar em direitos sociais? Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Adão Silva, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados. Uma evidência de que Portugal se reergueu e se regenerou nos últimos anos é a mudança que tivemos de um programa de emergência social para um programa de desenvolvimento social. Esta expressão de programa de desenvolvimento social é bem a exemplificação, a concretização de que Portugal foi capaz de se reerguer depois da situação de pré-falência em que se encontrou em 2011. E isto, obviamente, é da maior relevância. Mas este programa de desenvolvimento social não pode ter, nem vai ter, os fantasmas que acabam aqui de ser enunciados ou invocados pela Sra. Deputada Helena Roseta. Isto é, este programa de desenvolvimento social é um programa onde o Estado continua a existir, com certeza, onde a segurança social pública continua a ter o seu papel, certamente, mas onde também tem de haver uma contratualização com as entidades privadas, entidades sociais, sem fins lucrativos. São entidades com maior relevância social. Nós hoje ouvimos aqui, porventura, um dos ataques mais descabelados às instituições sociais deste país. Esquecemos-nos que estas instituições acolhem mais de 500 mil cidadãos, idosos, deficientes, crianças, jovens, pessoas que carecem de apoio. Esquecemos que estas instituições mobilizam cerca de 250 mil postos de trabalho. Esquecemos que estas instituições estão espalhadas por todo o país. Esquecemos que elas foram fundamentais para dar mais apoio às famílias carenciadas nestes tempos de crise que passamos. Por isso, é inaceitável que a Sra. Deputada Catarina Martins, aquela que é já claramente, desculpe-me o PCP, a alma mater de uma possível solução futura de governação, a alma mater dizia anunciar que
estas instituições não passam de uma rede clientelar, num exercício verdadeiramente de denegrimento, de enxovalhamento de instituições que são da sociedade civil, que trabalham para a sociedade civil, trabalham para o apoio àqueles que são os mais carenciados do país. E por isso não posso aceitar que estas instituições têm este papel extraordinário na sociedade portuguesa, sejam aqui enxovalhadas desta maneira. Não merecem, e os portugueses não merecem, sobretudo aqueles que têm mais carências. Por isso, Sr. Ministro, lhe pergunto que nos informe, que nos dê mais informação sobre esta dinâmica nova, desta rede, desta necessidade de construir e dar mais força a esta rede entre o Estado e estas instituições. Em segundo lugar, eu ouvi o Sr. Deputado Carlos César, daquela tribuna, falar com a preocupação da pobreza. E bem, a questão da pobreza é realmente uma questão essencial. O seu combate, o combate à pobreza é fundamental. A questão da exclusão social e das desigualdades sociais é algo que nos deve mobilizar em absoluto. Por isso, deixe-me fazer, Sr. Ministro, uma pergunta. Esta tem a ver com as pensões dos mais idosos e, sobretudo, as pensões mínimas do regime geral, as pensões sociais e as pensões rurais. São realmente 1 milhão de portugueses, porventura dos mais pobres de Portugal. E por isso nos condói também que haja portugueses que têm muitas carências e por isso registramos este propósito deste Governo em dar um aumento significativo acima da inflação para estas pensões. Aquilo que realmente ficamos espantados é com esta preocupação da pobreza dos mais idosos, aqui apresentada pelo Sr. Deputado Carlos César, mas ao mesmo tempo termos a informação de que se fossem Governo, dariam apenas um aumento de 0,3% a estas pensões mínimas, isto é, em 2011 este Governo recebeu as pensões mínimas congeladas e se este fosse o Governo do Partido Socialista, teríamos pensões muito perto do nível de congelação. Não seriam congeladas, mas seriam muito perto do nível de congelação. E, portanto, Sr. Ministro, gostaríamos que nos apresentasse alguma informação mais sobre esta questão das pensões mínimas, do aumento necessário que é preciso fazer e dos propósitos que tem este Governo em realizar este aumento de pensões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós conhecemos-lo bem e sabemos que nos últimos 4 anos o senhor foi basicamente o Ministro das Misericórdias, o Ministro do Desemprego e o Ministro da Insegurança Social. Lembra-se que tirou o complemento solidário a 100 mil idosos e isso chama-se pobreza e desigualdade. Lembre-se que congelou as pensões a partir dos 274 euros. Isso chama-se desigualdade. E vem agora falar do abono de família. E a única referência ao abono de família no programa de governo é na página 33 e diz respeito ao abono de família por deficiência. Nos últimos 4 anos, Sr. Ministro, o seu governo aumentou o número de horas de trabalho e diminuiu o salário médio até aos 580 euros. Arrasou a contratação coletiva e aumentou as desigualdades. E o Sr. Ministro, que enquanto deputado fazia promessas aos trabalhadores da Recibo Verde, passou 4 anos a perseguir os trabalhadores da Recibo Verde, com cobranças indevidas e implacáveis, penhorou salários, penhorou casas, penhorou carros, para cobrar uma dívida à Segurança Social, que era muitas vezes injustas. O que os senhores fizeram nos últimos 4 anos foi transformar o mercado de trabalho num mar de precariedade. E falam de garantia jovem, não foi nenhuma garantia jovem. Foram 70 mil contratos de emprego e inserção e foi Portugal transformado numa economia de estágios em que os nossos impostos são utilizados para financiar empresas que recorrem a precários permanentemente e em rotação e os despacham ao fim de 9 meses. Foi isso a sua política de emprego. E o que hoje nos vem propor é continuar a ação de um governo que conseguiu, aliás, a proeza de fazer com que mais de metade dos desempregados não tenha qualquer apoio, não tenha subsídio de desemprego. E, na verdade, Sr. Ministro, se houve algum emprego
da sua responsabilidade direta, provavelmente foi apenas aquele que resultou das nomeações de militantes do PSD e do CDS para as estruturas da Segurança Social. O programa de governo que nos propõe aqui é a continuação desta degradação. É um programa de irresponsabilidade perante os desempregados, de displicência com os precários e de facilitismo perante os abusos continuados no mundo do trabalho. E se fosse preciso resumir o plano de desenvolvimento social em 3 palavras, então basta ver o que diz o programa sobre as funções do Estado Social. As funções do Estado Social são 3: cofinanciador, supervisor e regulador das entidades privadas a quem pretendem entregar as funções sociais do Estado. Ou seja, o que o PSD e o CDS propõem com este programa é continuar a transformar o Estado Social, basicamente, em subsídios para os privados. É continuar a substituir o Estado Social por uma indústria da caridade que transforma direitos em favores, em todos os níveis, em termos das creches, dos lares, mas até, veja-se bem, da atribuição das prestações sociais que passam a ser atribuídas aos privados. Senhor Ministro Pedro Mota Soares, eu sei que o senhor e os ministros que estão aí sentados estão confortáveis e gostam dessas cadeiras, mas, como diria o Sr. Primeiro-Ministro, vão ter mesmo que abandonar a vossa zona de conforto, porque a queda deste governo vai ser um alívio para o país e vai ser, proponho que o vejam assim, uma oportunidade. Porque para aquelas pessoas que viram os apoios sociais cortados, para os precários que foram perseguidos, para as pessoas que perderam o seu salário, a queda deste governo vai ser uma oportunidade de recuperar rendimentos, vai ser uma oportunidade de dignidade e vai ser uma oportunidade de esperança. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP, a quem cumprimento e duas boas-vindas também. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. É a primeira vez que me dirijo a esta Câmara e, por isso, desde já, deixo um especial cumprimento a todos. Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. O anterior Governo herdou um memorando de entendimento que previa que não se aumentassem as pensões mínimas sociais e rurais. Esta maioria e este Governo opuseram-se à Troika e estas pensões foram descongeladas. Nós, durante 4 anos, aumentamos as pensões mínimas sociais e rurais acima do valor da inflação. 6,2% de aumento em 4 anos, contra 3,1% de inflação. E eu bem me lembro de ver o PCP e o Bloco de Esquerda zombarem e desprezarem estes aumentos, chamando-lhes ridículos. Faço por isso uma pergunta e um comentário. Pergunto ao Governo legítimo que o povo escolheu e ao Sr. Ministro se confirma a intenção deste Governo de aumentar as pensões mínimas sociais e rurais, como fizemos, apesar de a Troika e contra o que estava no memorando, em circunstâncias muito difíceis. Sr. Ministro, queria também fazer um comentário. Se for verdade que os acordos daquelas bancadas para um Governo que é formalmente legal, mas politicamente ilegítimo, prevê um descongelamento das pensões de 0,3%, gostava que me dissesse o que é mais justo. Já vão ouvir, acalmem-se. Um aumento superior a 1%, que é o nosso, ou um aumento de 0,3%, o daquelas bancadas? Um aumento superior à inflação, que é o nosso, ou um aumento inferior à inflação, que é o daquelas bancadas? É que este aumento das esquerdas, de 2 cêntimos por dia para um pensionista, é feito, e cito, pelos senhores que achavam que um aumento de cerca de 30 cêntimos por dia era uma vergonha e uma ofensa. Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Também penso que é a primeira intervenção que faz. Saúde-la, bem-vinda. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Ministro, neste caso. É sabido, de facto, que a situação real em que vivem os portugueses e as portuguesas hoje em dia, e especialmente quem trabalha, é pior hoje do que era há 4 anos atrás. E não reconhecer isto é, de facto, estar aliado da realidade.
O desemprego real aumentou, há mais desempregados sem qualquer tipo de apoio, cerca de 700 mil neste momento. Os contratos a prazo e os contratos precários são, neste momento, a regra. E a contratação coletiva está, de facto, ferida de morte, estando hoje em dia a níveis abaixo dos 250 mil trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva. Já para não falar das centenas de milhares de pessoas, maioritariamente jovens, que foram abandonando o país ao longo destes 4 anos. Isto é o retrato real, por mais operações de embelezamento que se queiram fazer. E por esta altura já todo o país aprendeu a não confiar nos números apresentados por si, porque a realidade dos factos diz outra coisa. O Governo e, concretamente, o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social presenteia-nos neste programa com um elencar de cenários e propostas para o trabalho e para o emprego, cuja palavra mais vezes repetida, curiosamente, não é trabalho nem é emprego, é competitividade. Rankings de competitividade, ambiente competitivo, competitividade das empresas, enfim, poderíamos por aí continuar. Mas, Sr. Ministro, sabemos muito bem o que é que para a direita significa a competitividade. Significa a baixa de salários, a precariedade e a falta de direitos. Sempre foi. E não podemos, Sr. Ministro, ser eternamente o paraíso dos salários baixos. As pessoas já não aguentam. Não podemos ser, mas não seja, porque há sempre alguém que vai baixar ainda mais os salários. E por isso temos vários exemplos neste momento de empresas que se deslocalizaram para outros países, deixando centenas de portugueses no desemprego. Porquê? Porque em outros países o salário ainda é mais baixo. E, portanto, o salário baixo não pode ser o objetivo para a competitividade. E é esse o vosso conceito de competitividade que nós rejeitamos. E continuando a ler o programa, nenhuma palavra sobre precariedade, como se estivesse a tentar esconder uma realidade tão bem conhecida neste momento por uma larga maioria da população portuguesa. Nem uma palavra sobre a fraude gigantesca dos estágios utilizados apenas para renovar mão de obra barata de 6 em 6 meses. E aqui temos as benesses para as empresas e a instabilidade para as pessoas, tudo patrocinado durante os últimos 4 anos pelo seu Governo. Nem uma palavra sobre as formações do IFP que têm vindo a ajudar a mascarar os números reais do desemprego e já agora a retirar dignidade àquelas pessoas. Fica assim clara a estratégia deste Governo. Baixos salários e precariedade. Nada de novo, portanto, infelizmente. Um programa que elenca um rol de medidas que, na sua grande maioria, beneficiam as entidades empregadoras e mantêm as situações atuais para os trabalhadores e desempregados. E é o que nós aqui temos e que nos resta, então, perguntar: onde está, de facto, uma política de trabalho digna para os trabalhadores e trabalhadoras? Onde está, de facto, o combate à precariedade? Não há uma medida concreta para limitar, por exemplo, a utilização abusiva de empresas de trabalho temporário. Não há uma medida concreta para proteger todos aqueles que perderam os seus direitos nos últimos 4 anos. O que há neste programa é benefícios para as empresas sem garantia da devolução de direitos nem de situações laborais que não sejam as precárias, disse. Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro Pedro Mota Soares, andou 4 anos a repetir o mesmo discurso, a mesma conversa dos programas de emergência social, que este Governo criou oportunidades no mercado de trabalho, investimento e mais investimento. Bom, o Sr. Ministro tem um insanável problema com a realidade. Fala da reposição do 4º e 5º escalão, quando isso nem sequer consta no programa de governo, usa as IPSS para atacar o PCP, sabendo muito bem que as IPSS não podem, nem devem, nunca substituir o papel fundamental da Segurança Social e do Estado. Durante 4 anos, como agora nesta sua intervenção, o Sr. Ministro disse, sem coragem de vergonha, que o Governo PSD e CDS-PP combateu as injustiças, que combateu as desigualdades sociais. Mas a verdade é que das opções políticas do PSD e CDS resultou uma realidade completamente diferente. Por culpa deste Governo, 1.100.000 portugueses estão desempregados e a grande maioria não tem proteção no desemprego. 80%, repito, 80% do pouco emprego criado no nosso país é precário. O Governo PSD, CDS-PP, além de despedir milhares de trabalhadores na administração pública, promoveu o trabalho gratuito por via dos contratos de emprego e inserção. Durante 4 anos atacaram direitos, cortaram salários e prestações sociais para concentrar a riqueza nacional em meia dúzia de grupos económicos. Por fim, e ao contrário do que disse aqui nesta tribuna, Sr. Ministro, por culpa do PSD e do CDS, registou-se o pior agravamento da pobreza
alguma vez verificado desde o fascismo. Sr. Ministro, estas são as opções do governo PSD, CDS-PP que foram derrotados pela luta. São estas opções que foram derrotadas nas eleições. Contudo, o Sr. Ministro insiste no mesmo caminho que afundou o país e insiste em negar a realidade. Talvez amanhã, Sr. Ministro, com a rejeição deste programa e a demissão deste governo, finalmente o Sr. Ministro vai perceber que a realidade, a luta dos trabalhadores e do povo se impôs à vontade e à propaganda do governo. Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, a quem também saúdo pela sua primeira intervenção. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores deputadas, senhores membros do Governo, Sr. Ministro Mota Soares, quando as orientações europeias apontam claramente para a desinstitucionalização das pessoas com deficiência, quando sabemos que o Governo se comprometeu face a Bruxelas no cumprimento desse objetivo, o que é que nós vemos? Continuamos a ver o Sr. Ministro Mota Soares a prometer centenas de milhões de euros, fundos europeus, para a construção de lares residenciais. Lares residenciais que significam para muitas pessoas com deficiência afastarem-se da família, dos amigos, da sua terra, das suas redes sociais, dos seus ambientes. Pessoas que são internadas muitas vezes contra a sua vontade porque não têm uma alternativa. Lares residenciais a quem o Estado participa com 970 euros mensais por utente internado e que ainda cobram até 90% dos parcos rendimentos de quem é internado. Eu tenho amigos que não lhes sobra da sua pensão o dinheiro para beber uma bica por dia. Pessoas com deficiência que são internadas porque para ficarem em casa a prestação social a que podem recorrer para pagar a alguém que consiga ajudar a ultrapassar as suas dependências, para pagar a alguém a única prestação que têm é o subsídio de assistência por terceira pessoa, 88 euros mensais. 88 euros para uma pessoa que tem que ter necessidade pelo menos de 30 horas semanais de assistência. Isto quer dizer que esta pessoa vai ter 49 cêntimos a hora a pagar a alguém. Isto é miserável. Há saídas para esta situação, mas neste programa de governo o que há mais é do mesmo. Lembro que a 7 de outubro de 2012, aqui mesmo, à porta desta Assembleia, foi iniciada uma greve de fome. Eduardo Jorge, tetraplégico, lutava pelo direito a uma vida independente com o apoio do movimento de Decentes Indignados. O Governo, nessa altura, na pessoa do Secretário de Estado, Agostinho Branquinho, comprometeu-se a iniciar no final de janeiro de 2013 a redação de legislação sobre o sistema de assistência pessoal baseado na filosofia de vida independente. Legislação que ficou acordada também nessa altura, que obedeceria a duas questões consideradas fundamentais pela comunidade das pessoas com deficiência: pagamentos diretos à pessoa com deficiência e liberdade da pessoa com deficiência escolher a pessoa que o assistisse. Passaram 2 anos e nada fizeram a não ser um curso de assistentes pessoais que, pelo que sei, fabricou desempregados. Também falam de modelos de apoio à vida independente no vosso programa que ninguém sabe o que será. Sabe-se que misturam novamente as instituições como as misericórdias ou coisa do género no fornecimento da assistência pessoal, que é uma coisa que as pessoas com deficiência rejeitam. Passaram 2 anos e não foram capazes de cumprir o que acordaram e prometeram. Não foram, nem são capazes de implementar soluções baseadas nos direitos das pessoas com deficiência, porque preferem soluções assistencialistas. É, de facto, uma questão ideológica. Está na hora de ir embora. Amanhã darão lugar à esperança de melhores dias para as pessoas com deficiência. Muito obrigado.
E o último pedido de esclarecimento da senhora deputada Rita Rato, do PCP. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Pobreza, do Desemprego e da Caridade, porque é isso que efetivamente é o Sr. Ministro Pedro Mota Soares. Antes de tudo, queria dizer, em nome do PCP, que rejeitamos categoricamente a acusação que o Sr. Deputado Adão e Silva aqui fez relativamente às IPSS. O PCP sempre defendeu que as IPSS têm um papel importante na garantia de funções importantes de proteção social. Senhor Deputado, nunca poderemos aceitar que este Governo não cumpra a Constituição, se desresponsabilize daquilo que é uma obrigação fundamental e atire essa responsabilidade para cima das IPSS. As IPSS têm um papel complementar, não podem substituir o Estado naquilo que é uma obrigação fundamental na garantia de direitos económicos e sociais consagrados na Constituição. Senhor Ministro Mota Soares, o Sr. Ministro e este Governo impôs o retrocesso a este país durante 4 anos. Desemprego, pobreza e a imigração é a marca deste Governo e que jamais se livrará dessa responsabilidade. 27,5% de população em risco de pobreza em 2014. Onde é que não existe o agravamento das desigualdades sociais, Sr. Ministro? Em que país é que vive? Sr. Ministro, diga aqui, a quantas crianças cortou o subsídio de educação especial? O Sr. Secretário de Estado, Agostinho Branquinho, assumiu o compromisso a estas famílias da reposição do subsídio de educação especial. O que é que diz o programa de governo? Zero. Abono de família, mais 600 mil crianças perderam o abono de família. O que é que diz o programa de governo? Zero. O que é que diz a retórica do Ministro da Pobreza e da Caridade, que vai repor o 4º e o 5º escalão? Tantas vezes que o propusemos aqui, o PSD e o CDS sempre o rejeitaram, Sr. Ministro da Pobreza e da Caridade. O abono de família, o subsídio de desemprego, o complemento solidários para idosos não são um favor que este Governo faz em garantir às pessoas. São um direito conquistado com o 25 de Abril e consagrado na Constituição da República Portuguesa. O Governo, ao garantir direitos sociais, não está a entregar esmolas aos pobres, está a garantir um caminho de progresso e foi isso que recusou fazer ao longo de 4 anos. Este programa prova a necessidade da derrota deste Governo e desta política, porque este programa nada diz sobre as amas da Segurança Social, Sr. Ministro, a quem este Governo durante 4 anos negou um contrato com direitos e há 2 anos disse que a porta da rua era o desemprego, que lhes disse que a única alternativa que tinham era o desemprego sem qualquer proteção social. Essa responsabilidade é sua, Sr. Ministro, e jamais se livrará dela. Nem se livrará também da responsabilidade que tem relativamente à requalificação da Segurança Social, ao facto de ter imposto a mobilidade de pessoas que faziam faltas nos serviços, que garantiam o funcionamento de comissões de proteção de crianças e jovens, que garantiam direitos fundamentais e que este Governo se recusou a cumprir. Este Governo, esta política, foi derrotada pela luta dos trabalhadores, pela luta das famílias e pelo voto. E é por isso que este país precisa de outro Governo e de um caminho de progresso e de justiça social. Muito obrigado. Para responder a estes 8 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Só uma nota, Sr. Presidente, eu pedi para agrupar estes esclarecimentos para permitir que mais colegas meus de Governo possam intervir ao longo do debate e, dessa forma, enriquecer o próprio debate. Começo pela Sra. Deputada Helena Rosoleta, a quem, como é óbvio, agradeço muito a questão colocada. Sra. Deputada, eu queria lhe dizer o seguinte. Felizmente, em Portugal, não existem só 2 setores. Não existe só o setor público e o setor privado. E existe, Sra. Deputada, um terceiro setor. O setor da economia social. Um setor que é diferente do setor privado, porque é um setor que não se organiza para buscar o lucro. Pelo contrário, organiza-se para dar respostas sociais, para encontrar satisfação de necessidades sociais, muito especialmente àqueles que são os mais fracos, os mais pobres e os mais desfavorecidos da sociedade portuguesa, Sra. Deputada. E se não fosse esse setor, Sra. Deputada, nos últimos 4 anos, nos últimos 40 anos, nos últimos 500 anos, a pobreza em Portugal teria sido muito diferente, porque são estas os homens e as mulheres que todos os dias estão na rua.
todos os dias estão no terreno a ajudar quem efetivamente mais precisa. São misericórdias, são IPSS, são mutualidades, são associações, são cooperativas. É uma dimensão da economia social, senhora deputada, que felizmente conseguiu, num tempo tão difícil, também ultrapassar até as suas responsabilidades. Teve um enorme efeito multiplicador. Nós conseguimos, na verba da ação social, senhora deputada, ter um reforço de quase 440 milhões de euros, mas, efetivamente, o trabalho que foi feito por estas instituições foi muito para lá do reforço da verba orçamental, porque elas tiveram, efetivamente, um enorme efeito multiplicador ao longo de todo o país. E, senhora deputada, eu que, tal como a senhora, defendo a economia social, só lamento uma pequena coisa, senhora deputada. É que quando foi feito um memorando de entendimento pelo Partido Socialista com a Troika, não tenha ouvido a sua voz relativamente ao facto do Governo, na altura do Partido Socialista, querer obrigar estas instituições a pagarem IRC como se de uma instituição privada que visa o lucro se tratasse. Tenho pena, senhora deputada, que nessa altura não tenha ouvido a sua voz. Tal como, senhora deputada, tenho pena de não ter ouvido a sua voz quando foi feito o congelamento de todas as pensões, incluindo nestas pensões as pensões mínimas sociais e rurais, que em Portugal são oferidos por mais de 1 milhão de pensionistas, pessoas que trabalharam toda uma vida, pessoas que têm pensões muito baixas porque não puderam descontar para sistemas sociais que não existiam quando elas trabalhavam e que precisam, efetivamente, do ponto de vista da solidariedade, de uma ajuda, porque eles foram os maiores responsáveis pela construção do Estado Social e pelo Estado de Bem-Estar em Portugal. Precisam, por isso mesmo, de uma ajuda que lhes foi negada pelo Partido Socialista. Depois, Sr. Deputado Adão e Silva, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva também, agradecendo muito a vossa questão, só para vos dizer uma coisa. Não conhecemos ainda um acordo à esquerda, mas eu já vi escrito que o que se propõe é retomar a lei do IAS. Ora, a lei do IAS diz que todas as pensões até 628 euros teriam no próximo ano um aumento ao nível de inflação deste, ou seja, 0,3%. A nossa opção é claramente diferente. A nossa opção é uma opção de aumentar as pensões mínimas acima da inflação para que estes pensionistas possam recuperar poder de compra. Depois, relativamente ao Sr. Deputado José Soeira, a quem agradeço muito as perguntas, só 2 notas, Sr. Deputado, para o situar. Quem congelou as pensões, Sr. Deputado, todas as pensões, não foi este Governo, foi um Governo do Partido Socialista. Quem acabou, extinguiu o quarto e o quinto escalão do abono de família não foi este Governo, foi um Governo do Partido Socialista. E por isso mesmo, Sr. Deputado, eu só lhe digo isto porque, para lhe chamar a atenção, Sr. Deputado, das companhias com quem o Sr. Deputado agora, pelos vistos, quer continuar. Quem são hoje os seus companhões de luta. E depois, Sr. Deputado, relativamente à contratação coletiva, só dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado. Está a falar com alguém que participou em 4 acordos de concertação social. Acordos de concertação social para melhorar a lei laboral. Acordos de concertação social para valorizar o salário mínimo nacional. Não parece que seja o Bloco de Esquerda, que não frequenta, e até desconfio eu, que não gosta da concertação social, a falar aqui sobre a importância do diálogo social entre os empregadores e os sindicatos. Depois, relativamente, também respondendo com isto à senhora deputada Isabel Pires, relativamente ao senhor deputado Jorge Machado, só lembrar-lhe, senhor deputado, algo que me parece muito relevante, senhor deputado. O desemprego em Portugal, senhor deputado, este Governo, quando iniciou funções, tinha um desemprego de 12,4%. Neste momento está em 11,9%. Senhor deputado, todos nós sabemos que o desemprego teve um pico elevadíssimo no início de 2013, quase 18%. Foi graças ao esforço, à resiliência, à capacidade de trabalho dos nossos trabalhadores, dos nossos empregadores, que se conseguiu inverter esta lógica. Certamente que um acordo de concertação social também ajudou a que isso pudesse ser feito. O que me choca, Sr. Deputado, é os senhores não reconhecerem o esforço que os portugueses tiveram para descer a taxa de desemprego quando tentam acusar o Governo de um conjunto de coisas, esquecendo-se o papel fundamental da concertação nesta mesma questão. E, por último, Sr. Presidente, se me permite, relativamente ao Sr. Deputado Jorge Falcato e à Sra. Deputada Rita Rato, dizer o seguinte. Sr. Deputado Jorge Falcato, pela primeira vez houve a ousadia de criar uma nova resposta do ponto de vista social exatamente para as pessoas para os portugueses com deficiência. A greve do Eduardo Jorge ajudou-nos a perceber isso.
Foi este Governo, Sr. Deputado, que criou 14 milhões de euros de fundos comunitários para ter pela primeira vez um mecanismo, para ter pela primeira vez uma resposta de apoio à vida independente, para conseguirmos garantir que, efetivamente, a única resposta que existe no país para pessoas com deficiências não seja a institucionalização, Sr. Deputado. Foi preciso visão estratégica, foi preciso negociar estas matérias num tempo até de redução dos orçamentos, mas conseguimos fazê-lo. Mas também lhe quero dizer, como é óbvio, Sr. Deputado, que a institucionalização continua a ser importante para muitas pessoas em Portugal. E por isso mesmo foi este Governo que conseguiu aumentar, dando uma prioridade à construção de equipamentos para servir pessoas com deficiência, Sr. Deputado. Neste momento são 12 mil respostas a nível nacional, são 65 milhões de euros de orçamento que servem para proteger essas mesmas respostas e eu acho que se consegue ter hoje, para muitas pessoas, um serviço que é humano, digno, também através das instituições sociais, mas eu tenho a certeza que o Sr. Deputado não pensa como muita gente, se calhar, nessa bancada pensa sobre as instituições sociais. Só mesmo para terminar, Sr. Presidente, quanto à Sra. Deputada Rita Rato, chamar-lhe também a atenção de uma coisa, Sra. Deputada. Quem acabou com o abono de família, Sra. Deputada, com o 4º e o 5º escalão, não foi este Governo. Claramente o que nós dizemos é que queremos repor essa prestação social tão importante para as famílias, tão importante para estimular a demografia e a natalidade. Senhora Deputada, olhe aí para a bancada ao seu lado. Veja, Senhora Deputada, com quem é que anda. Esses senhores aí é que são todas as coisas que a Senhora Deputada quis acusar o Governo de ser.